Bom dia, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse verbo que temos aqui no final do verso 21, e me manifestarei a ele, é revelar, né? Então eu me revelarei a ele. E fala ainda, essa expressão originalmente significa aí de mostrar-se pessoalmente. Tem esse sentido aqui, né? E me manifestarei a ele, eu me mostrarei a ele pessoalmente. Ainda vamos à primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Nós vamos ler dos versos 19 até o 21, aqui desse capítulo 4. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, e o sentido do verbo no original, ver aqui, é ao qual tem visto, né? Então vamos ler de novo essa parte, né? Pois quem não ama a seu irmão, ao qual tem visto, esse é o sentido. Como pode amar a Deus, a quem não tem visto? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Mais 2 versículos, agora no Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5. A primeira parte, nós vamos ler apenas do verso 5. Verso 4, então. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, porque tu separaste esse tempo para estarmos juntos. Depois de tanto tempo, sem podermos ter um tempo como este. Eis-nos aqui, pela tua graça, com tua ajuda, por tua misericórdia sobre nós. Agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, por esse momento tão precioso que é estarmos juntos ao redor dos teus interesses. E assentados a teus pés, nós queremos estar nessa manhã, como estivemos ontem à noite aqui. E queremos rogar a tua ajuda, para que o Senhor nos dê clareza e entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa ampliar em muito as coisas que são compartilhadas aqui. Que essas sementes que estão sendo semeadas aqui e distribuídas aqui, o Senhor possa fazer cada uma delas brotar e produzir o fruto que o Senhor mesmo está esperando. Agradecemos a Ti, rogamos a Tua ajuda, rogamos céus abertos sobre nós nessa manhã. No nome precioso do nosso amado Senhor Jesus, nós oramos. Amém. O tema que foi escolhido pelos irmãos
para essa conferência, assim, depois de 2 anos de pandemia, esse tema ele pode soar assim como uma espécie de provocação, né? E eu gostaria de explicar isso, né? Dado o momento que nós vivemos, depois e no meio de tantas catástrofes que ainda estão sobre nós, né? Aliás, catástrofes em série, parece que elas não vão parar, né? Cada semana, quase cada dia, nós temos algo novo acontecendo. Então, num momento como esse, num momento de crise, em que as pessoas, inclusive os cristãos, de um modo geral, estão assim engajados, e é essa palavra exatamente, né? Eles estão engajados, alguns cristãos, em alguma causa aí dos 2 polos opostos, de direita e esquerda. Muitos cristãos estão envolvidos com isso. Será que não seria o tempo de nós, assim, apontar um caminho a seguir no meio de toda essa crise que enfrentamos? Muitos cristãos têm feito isso, porque o seu maior temor, na verdade, é perder a relevância num mundo cada vez mais globalizado, um mundo cada vez mais indiferente, e então temendo sofrer algum tipo de cancelamento, porque é essa época que nós vivemos também, é a nossa cultura, a cultura do cancelamento. Então muitos dos cristãos estão tentando falar a linguagem certa, e a linguagem que agrade as pessoas, e a linguagem, enfim, que não os denuncie como seres assim indiferentes àquilo que está acontecendo. Então eles querem identificar-se com alguma boa causa, alguma causa justa, né? Alguma boa causa social, imaginando que com isso eles estarão cumprindo de algum modo o mandamento do Senhor de sermos sal e luz neste mundo. Aliás, o cristianismo evangélico não é de agora, né? Mas isso já tem pelo menos 30 anos, né? O cristianismo evangélico transformou-se num movimento essencialmente pragmático. O que quer dizer pragmático? Voltado para uma vida prática. Então você tem que ouvir poucas coisas, mas coisas práticas. Porque o que interessa é se tal coisa é prática. Se isso for prático, então, ok, nós recebemos, nós aceitamos. E, lamentavelmente, né, esse movimento pragmático, né, ele acontece em detrimento daquilo que é espiritual. Se nós estudarmos a Escritura, e os irmãos já sabem disso, né, eu não estou falando nada novo, né, nós sabemos que a prática, entre aspas, ela não, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que estamos vendo, a prática nesse meio pragmático, né, assim, nesse ambiente essencialmente pragmático, ela não tem mais origem numa vida espiritual profunda, mas ela tem necessidade naquilo que as pessoas precisam. Então a fonte não é mais uma vida espiritual, a fonte é as necessidades das pessoas, aquilo que elas precisam, aquilo que elas carecem. A ponto de igrejas na Europa, por exemplo, estarem hoje, e também não é de hoje, isso tem algum tempo, estarem mais engajadas em trabalhos sociais, muito engajadas, aliás, e até arregimentando para suas fileiras pessoas que nem sequer creem na existência de Deus. Então, o mote, né, o convite é mais ou menos assim: não importa se você crê em alguma coisa, o que importa é que você traga a sua vida aqui para fazer diferença nas vidas de outras pessoas. Porque virou assim essencialmente esse movimento social. Aliás, o último suspiro, né, podemos dizer assim, o último suspiro dessa cristandade, irmãos, é apresentar-se como um movimento social. Isso é histórico, né? Se você pesquisar nessa longa caminhada da igreja, ao longo desses quase 2000 anos, você vai encontrar que isso se repete. O último suspiro de uma geração que se afastou do Senhor é transformar-se, apresentar-se como um movimento social.
Então, enquanto grande parte da cristandade, né, uma grande parcela dos cristãos, de modo geral, vamos colocar assim, busca um crescimento horizontal, assim, na direção das necessidades do mundo e das suas carências, nós, com esse tema proposto, depois de 2 anos de pandemia, nós estamos indo numa outra direção. Pensa bem, o caminho ascensional da devoção e amor a Cristo. Parece não combinar com esse momento em que vivemos. E quando o irmão Romeu ontem estava explicando para nós aqui, definindo os termos, né, em relação ao significado desse caminho ascensional, o proposto aqui é, de fato, uma caminhada vertical. Na verdade, com esse tema, nós temos e encontramos a chave que reconcilia as duas coisas que esse desajuste cristão das últimas décadas separou. Ou seja, um cristianismo espiritual e um cristianismo prático. Você nunca vai encontrar essa separação na Bíblia. Aliás, você vai encontrar um alerta sobre isso na Epístola de Tiago. Sobre essa tendência da separação que nós fazemos. Porque do ponto de vista bíblico não tem um momento para aquilo que é a teoria, vamos dizer, e aquilo que é a prática. Não. Na Escritura é uma coisa só. Quando você começa a fazer uma ruptura entre esses dois pontos, então aparece a Epístola de Tiago. Aliás, a Epístola de Tiago, pelo que nos consta, é uma das primeiras, talvez a primeira das epístolas do Novo Testamento. Então, parece-nos ser a primeira preocupação do Espírito Santo, porque esse é um movimento, e esse é um movimento essencialmente grego, né? Do mundo greco-romano. Essa separação entre teoria e prática. Trazendo para o nosso meio, né, essa separação entre um cristianismo espiritual e um cristianismo prático, entre aspas. Irmãos, isso não existe na Bíblia. Existe, e isso é tratado por causa do nosso desajuste. Mas isso não é o natural, isso não é o normal. Agora, quando nós tocamos nesse ponto, né, nesse caminho ascensional, nessa caminhada vertical, parece que nós estamos indo na direção de encontrar a chave que reconcilia essas duas coisas. Então, você pode ficar tranquilo, né, se alguém ficou preocupado com isso, né, porque nós estamos buscando essa clara direção do Senhor para essa hora. E o que o Senhor tem nos mostrado? Um caminho ascensional. Esse caminho ascensional, né, com ele nós estamos falando de uma escalada para cima, claro. É assim que a Escritura trata o tempo da nossa peregrinação aqui. É uma caminhada ascensional, é uma escalada para cima. Aliás, uma peregrinação para cima, podemos dizer. Nós não estamos indo para os lados, nós estamos indo para cima. Dito de um modo mais específico, né? Uma peregrinação ascensional, ou seja, de um estágio para outro, como uma espiral, né? De um ponto para outro, de uma posição a outra, mas sempre ascendendo ou subindo. Ou seja, ao final de cada estágio, da volta que você dá na espiral, você está um ponto mais elevado que o anterior. O irmão Christian Schaen definia isso como um crescimento helicoidal, ou um crescimento em espiral. E num de seus escritos ele nos chamou a atenção para algo muito interessante na criação de Deus. E certamente você já observou isso, se você é um observador da natureza, se você presta atenção nas coisas, né? Mas toda a vida biológica, ela tem um crescimento helicoidal. Ou seja, o movimento ao redor de um eixo visível ou invisível. E é assim que a vida biológica se desenvolve, ou cresce. E isso não ocorre apenas nas trepadeiras, como as videiras, por exemplo, ou lá no chuchuzeiro, ou no maracujazeiro, né? Não, isso está presente
na arquitetura, na própria arquitetura das plantas. Se você prestar atenção lá numa plantinha que você tem em casa, você vai ver que a própria arquitetura delas tem um movimento vertical e helicoidal, de modo que as folhas naquele caule, elas estão aquele caule é o eixo, né? E as folhas estão distribuídas numa sequência helicoidal, e assim todas elas conseguem receber a luz do sol. É maravilhoso isso. Dá uma olhada nas suas plantas quando você chegar em casa, ou no caminho quando você voltar para casa agora, dá uma olhada numa planta, e você vai perceber isso. Há essa ordem, né? Sequencial, helicoidal. Esse é o crescimento, o movimento de crescimento delas. Observe ainda o formato do DNA humano, com aqueles 2 filamentos que sobem uma escada helicoidal também. Isso é a criação de Deus. Mas nós sabemos que através da sua criação, Deus está nos mostrando por figuras, desde essas coisas visíveis, quanto as coisas invisíveis, como por exemplo essa molécula de DNA, né? Deus está nos mostrando as coisas celestiais. Deus está nos mostrando que o crescimento cristão obedece também a esse padrão, a esse princípio de ascensão helicoidal até atingir a perfeição. É isso que observamos na criação de Deus. O Senhor está nos mostrando isso como uma parábola, né? Essas coisas visíveis que temos aí. A nossa intenção nessas 3 sessões que teremos aqui pelas manhãs é ocupar-nos com a caminhada ascensional de devoção e amor a Cristo, como vista nos escritos de João. Especificamente, nós queremos nos ocupar com seus escritos, com a pessoa de João também. Um fato curioso que nós temos, aqui mesmo, no seu Evangelho, né, capítulo 15, é que João é o único a registrar, no seu Evangelho, a fala do Senhor que compara o crescimento cristão com uma videira. E a videira faz exatamente esse movimento helicoidal, né? Mas é o exemplo que nós temos lá. E João captou isso e registrou no seu. O único que registrou essa figura que o Senhor usa. Entretanto, assim, nós sabemos muitas coisas sobre João, né? João, aliás, é uma figura ímpar na Escritura, uma figura única. Nós lembramos de João, quando nós pensamos em João, sempre nós lembramos de doçura, não é? Leveza, espírito suave, espírito livre, né? Ele é, na linguagem comum, o apóstolo do amor, não é? Você vai encontrar, vários comentaristas vão usar essa expressão para João. João é o apóstolo do amor. Entretanto, não é assim que nos são apresentados o jovem pescador Galileu e o seu irmão Tiago, filhos de Zebedeu e Salomé. Os irmãos conhecem a história deles, né? E sabemos que, assim, não é bem assim que João era. Porque nós conhecemos o João do trabalho concluído, né? A obra de Deus já acontecida em sua vida. Mas quando João entra em cena, João não é exatamente assim. Dentre o grupo original dos discípulos do Senhor, é de João e seu irmão que nós temos mais informações acerca das suas origens, né? O seu pai, Zebedeu, era o que podemos dizer assim, de um bem-sucedido industrial da pesca no Mar da Galileia. Não era um homem, assim, de pouco dinheiro, né? E nós sabemos disso por causa de todo o contexto e tudo aquilo que vai acontecendo com o seu filho, com seus filhos, depois com sua esposa, Salomé, né? Nós sabemos que a sua mãe, a mãe de João, então Salomé, era citada aí no Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. E nós sabemos que ela era daquele grupo das mulheres que ministravam ao Senhor, que serviam ao Senhor quando ele estava na Galileia. E tem uma informação importante, e essa informação é dada por João, aí no seu Evangelho, no capítulo 19, e lá no Evangelho diz que fala da irmã da mãe de Jesus. E você pode entender claramente ali que a irmã da mãe de Jesus
é Salomé. Então, se a irmã de Maria for Salomé, então Salomé era tia do Senhor. E os seus 2 filhos, Tiago e João, eram primos em primeiro grau do Senhor. Isso é uma informação importante, né? Então, se você ligar as coisas aí, né? Se você entender que essa irmã da mãe de Jesus era Salomé, então você sabe que ela era tia do Senhor e seus filhos primos em primeiro lugar do Senhor. Sendo assim, né, nós podemos compreender uma das razões que levaram Salomé a fazer aquele pedido atrevido e inusitado ao Senhor. Lembra? Ah, Senhor, no teu reino, que os meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Isso está lá em Mateus capítulo 20. Agora, apesar desse pedido, né, para lá de inusitado, né, e atrevido, ela não apenas ministrou ao Senhor na Galileia, mas ela seguiu o Senhor até Jerusalém. Aliás, irmãos, ela fez isso porque ela tinha um coração para o Senhor. Essa era Salomé. Ela seguiu o Senhor até Jerusalém. Ela estava ali junto à cruz com o Senhor. E ela certamente ouviu aquelas tocantes palavras ditas pelo crucificado à sua irmã Maria, quando virou para ela e falou: mulher, eis aí o teu filho. E depois ao seu filho: eis aí a tua mãe. E então o Senhor entrega a mãe entristecida aos cuidados de João. Esse casal, Zebedeu e Salomé, eles são dignos de serem citados e mencionados, são dignos de nota, de lembrança, porque eles entregaram-se totalmente ao Senhor. Nós não sabemos, a Bíblia não fala da fé de Zebedeu exatamente. Nós sabemos assim, que quando os seus filhos, aliás, no começo foram seguir o João Batista, ele não fez oposição alguma. E aqueles seus 2 filhos são os herdeiros do negócio, mas ele não fez oposição. Ele deixou que eles fossem. Depois, quando o Senhor chama os 2, Tiago e João, também Zebedeu não faz oposição alguma. E a sua esposa passa a seguir ao Senhor nas viagens pela Galileia. E não apenas seguir, mas diz o texto que ela, juntamente com outras mulheres, elas serviam ao Senhor com os seus bens. Agora você deve entender que os bens de Salomé, os bens com que ela serviu ao Senhor, era do dinheiro que o seu marido ganhava. Então esse homem, Zebedeu, ele dispôs a sua família ao Senhor, dispôs os seus bens ao Senhor. E aí nós sabemos que ela, especialmente, tinha esse coração voltado para o Senhor, né? Ela estava ali para servir ao Senhor, e Zebedeu nunca fez oposição alguma. Aliás, o primogênito deles, o Tiago, você sabe que ele bebeu do cálice que o Senhor havia predito. Tiago, foi decapitado por Herodes e se tornou o primeiro mártir dentre os 12, ou dentre o grupo original. Essa foi a entrega de Zebedeu e Salomé ao Senhor. Entregaram os seus filhos ao Senhor. Mas o nosso foco é a pessoa de João, a sua experiência. João, conforme nós entendemos, ele era o mais novo do grupo, era o mais novo em casa, e o mais novo do grupo original dos discípulos. Como pessoa, ele possuía assim uma combinação de temperamentos, né, muito especial, né? Era um homem reservado, nós sabemos, um homem bastante introvertido, era um pensador, era um observador, tanto que o seu evangelho, a maior parte dos registros do seu evangelho, não é exatamente uma narrativa histórica, mas são observações. João é o evangelho que mais tem comentários do escritor, porque ele observou essas coisas, ele viu essas coisas, ele testemunhou, não apenas narrou a história que estava vendo, não, irmãos, ele refletiu sobre isso. Aquilo foi o produto de um meditar, porque ele meditava profundamente naquilo que via e ouvia. Isso era dele. Agora, ao mesmo tempo, era um homem intensamente colérico. Nós sabemos das suas histórias, né? E eu vou citar a seguir
pelo menos 3 episódios que envolvem João. O Senhor chamou os dois, né? Numa ocasião lá, você lembra, né? Chamou os dois de filhos do trovão. Você pode procurar muitos significados para essa expressão e explicar de muitos modos essa expressão, filhos do trovão. Mas é muito interessante que quem registra, quem nos dá essa informação é o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, até onde sabemos, foi ditado por Pedro. É o Evangelho de Pedro. Pedro e João eram 2 companheiros naqueles 3 anos de caminhada com o Senhor. Então, tem uma coisa engraçada, né? Assim, quando você começa a ler, você lê o Evangelho de João e lê também o Evangelho de Marcos, você percebe que os dois, é como que eles ficam assim, eu vou contar coisas, o Marcos, né? Ou Pedro, daí no caso, eu vou contar coisas que o João não falaria, porque são coisas pessoais dele. E o João faz a mesma coisa com Pedro. João diz algumas coisas de Pedro que Pedro não falaria, né? Então, uma das coisas que Pedro fala de João é essa. O Senhor registrou as palavras do Senhor, né? Os filhos do trovão, Tiago e João. Nós já vamos ver porquê, né? Num dos episódios deles aí. Mas o João especialmente, tem esses 2 temperamentos diferentes residindo nele. Essa combinação de temperamentos. De um lado, muito reservado, bastante introvertido, e por outro, intensamente colérico. Esse é o João. Bom, a primeira cena, a primeira menção que temos dele, é na companhia de André. Ele estava junto com André na condição de discípulos do Batista, de João. E certo dia, quando João Batista estava com 2 dos seus discípulos, no caso André e João, e João viu o Senhor passando. E o João Batista diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Irmãos, sem explicação alguma, o texto diz para nós assim: eles imediatamente deixaram o seu mestre e foram atrás do Senhor e seguiram ao Senhor. Isso é maravilhoso. E eles vêm andando atrás do Senhor, aí você tem que imaginar a cena, né? Eles vêm andando atrás do Senhor. O Senhor para e vira para eles e perguntou: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Ficaram impressionados com aquilo que João falara: eis aqui o Cordeiro de Deus. E o Senhor diz a eles: vinde e vê. Eles foram e viram onde o Senhor morava. E aí diz o texto lá, versos 38 e 39 de João, capítulo 1, diz assim: e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Eles não viram o tempo passar. Irmãos, aquele dia foi o dia da vida desses 2, né? E vamos focar especialmente em João, foi o seu dia, né? João e André, nessa ocasião, que estavam juntos, né, ficaram impressionados depois daquele dia com o Senhor. Qual foi o seu testemunho? Achamos o Messias. Essa foi a sua conclusão. Nós achamos ele. Agora, quando você olha para esse primeiro encontro, eles apegaram-se assim, mais ou menos ao Senhor. Porque eles ainda não haviam escutado o chamado para deixarem tudo e seguirem ao Senhor. Então, tempos depois, de volta na Galileia, quando João estava com seu irmão Tiago consertando as redes, ele viu o Senhor vindo pela praia na sua direção, lá no mar da Galileia. E agora você tem o segundo encontro de João com o Senhor. Só que agora eles são chamados, e o texto vai nos dizer assim: e logo os chamou, e eles sem demora deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e foram atrás do Senhor e passaram a andar com ele desde aquele dia. Nós sabemos que os 4 primeiros discípulos, né, foram 4 pescadores galileus, né? Então você tem Pedro e André, Tiago e João. Desse grupo de 4 aí, 3 formaram o círculo mais íntimo do Senhor, 3 galileus. E lá estava João, junto com seu irmão, e Pedro. Esses eram o grupo mais próximo, mais chegado do Senhor, mais íntimo do Senhor. Aliás, eles foram os privilegiados, esses 3, né? Porque eles testemunharam de um modo especial
E assim, o Senhor deixou os 9, né, à parte, e chamou esses 3 para acompanharem a ressurreição da filha de Jairo, lembra? Foram esses 3 também que presenciaram a transfiguração do Senhor no monte. E também esses 3 que testemunharam a agonia do Senhor lá no Getsemane. Mas dentre esses 3 mais apegados ao Senhor, mais próximos do Senhor, João, silenciosa e despretensiosamente, ganha a atenção do Mestre. Chama a atenção do Mestre como o mais apegado a Ele. Aí você tem que olhar para trás, né? Naquele dia lá, na praia do Mar da Galileia, quando ele deu as costas ao seu pai, ele iniciou aquela caminhada ascensional de devoção e amor ao seu Mestre. Na verdade, nós somente sabemos da existência desse jovem pescador galileu e seu irmão. Tantos pescadores tinha lá, tantos jovens pescadores tinha naquele Mar da Galileia. Mas nós somente sabemos da existência desse jovem e do seu irmão por causa daquele dia na praia. Senão nós não saberíamos nada. Não fosse isso, ele seria apenas mais um galileu. E isso, irmãos, é verdade também a nosso respeito. Não fosse aquele chamado do Senhor que nós atendemos, nós seríamos o quê? Nós seríamos apenas um número nesse planeta. Nada mais. O seu chamado é que nos conferiu grandeza, relevância, dignidade. É porque você atendeu esse chamamento. Então você agora é conhecido por Deus. Esse é um resumo dessa introdução de João no cenário daquilo que nós queremos compartilhar. Tem 3 episódios que marcam a vida de João. São situações conhecidas por todos nós, mas que revelam muito sobre ele mesmo e dessa sua caminhada ascensional de devoção e amor ao seu Senhor. Fato interessante é que esses 3 episódios que os evangelhos registram para nós, eles ocorrem no último ano do ministério do Senhor. Então, quando você lê esses episódios, você sabe desses episódios, você tem que lembrar disso. Isso é o João do final dos 3 anos do ministério do Senhor. Não é o João do começo, lá quando começou a andar com o Senhor, não. É o João lá do final. Aliás, o 3º episódio é lá pouco antes da cruz. O primeiro deles é aquele episódio registrado por Lucas no capítulo 9 e também Marcos no capítulo 9, quando João relata ao Senhor um fato que acontecera antes. Durante aquela missão dos 12, quando o Senhor enviou eles de 2 em 2 na missão pela Galileia, lembra? E naquela missão, eles estavam lá curando os enfermos, pregando o evangelho do reino, como diz o texto, expulsando demônios e andando pelas cidades. De repente eles toparam com um homem que também estava expulsando demônios em nome de Cristo, sem pertencer ao grupo dos 12. Então toparam com ele. Peraí, como assim você está fazendo isso? Talvez não, eles certamente viram algum episódio, alguma situação, e quando terminou chamaram ele: escuta, quem você é, amigo? Você não é do nosso grupo. E João, quando vai contar a história, ele é o relator do que aconteceu, né? E João, ele conta essa história, irmãos, na maior inocência, né? Aliás, isso João fala no meio de uma situação, quando o Senhor, eles vinham discutindo pelo caminho qual deles era o maior. Isso, irmãos, a caminho de Jerusalém, para a crucificação. Discutindo pelo caminho qual deles era o maior. Aí quando o Senhor interrompe, né, fala: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? Aí eles ficaram com vergonha. O Senhor sabia o que estava acontecendo, claro. E o Senhor, sem dizer outra coisa, o Senhor coloca um menino no meio deles. E fala sobre a questão, né, que não se tornar como um menino e tal, né, e mostra a questão da humildade. Aí João, do nada, diz o texto assim: e respondeu João:
E aí lá vem João contar o que aconteceu. Porque os discípulos, os demais, bico calado. Mas João, sabe, irmãos, isso é diferente de Pedro, né? Pedro tem que falar sempre alguma coisa, não é? Mas João é assim, é alguém muito ingênuo, né? E ele ficou pensando naquilo que o Senhor falou, aquela história do menino posto ali, e falou: Senhor, e relata o fato, né? Nós encontramos o tal homem lá, ele estava expulsando demônios no nome do Senhor, e nós, olha só, nós lhe proibimos. Então é óbvio que ele estava junto, né? Nós lhe proibimos porque não nos segue. Né? Está aí o discípulo, né? Defendendo a honra, defendendo a imagem, os direitos da imagem do seu Senhor. Quer dizer, como você ousa falar o nome do Senhor, né? Nós estamos aqui para defender os direitos da imagem do Senhor. Como assim? Do nome dele? Como você está usando o nome dele assim? À vontade, né? E nós sabemos qual a resposta que o Senhor dá, né? Como o Senhor lida com aquela situação. Nós não vamos entrar nisso porque não é o nosso propósito. Mas isso é a primeira situação. Lá o Senhor diz assim: quem não é contra mim ou contra nós, é por nós, né? É por mim. O segundo episódio acontece pouco depois e está narrado unicamente no capítulo 9 de Lucas, verso 51. E ali, somente os dois irmãozinhos lá da Galileia estão envolvidos. O João e Tiago. E o Senhor indo a caminho de Jerusalém. E estavam passando pela Samaria, e o Senhor manda que eles vão na frente para arrumar a hospedaria, para seguir viagem no dia seguinte. E eles chegam para tentar ou procurar uma hospedaria, e os samaritanos fecham as portas. Aqui, Jesus não vai entrar, né? Esses dois ficaram muito indignados com o fato de os samaritanos recusarem dar hospedagem para o Senhor, que estava a caminho de Jerusalém, nós sabemos, para sofrer a cruz, mas eles não tinham ideia do que ia acontecer. Eles só sabiam que estavam indo para a Páscoa em Jerusalém. Não sabiam o que de fato iria acontecer. E então eles propõem ao Senhor, eles voltam com o relato, a história do que acontecera, e propõem ao Senhor, irmãos, eles sobem num tablado de autoridade, né? E eles dizem assim: Senhor, queres que ordenemos que caia fogo do céu sobre esses hereges afrontosos, né? E parece que esse episódio, né, fez com que o Senhor os apelidasse de filhos do trovão, conforme tem a narrativa de Pedro. É muito interessante esse fato, né? Provavelmente está ligado com essa situação. E Pedro vai narrar isso em Marcos, como eu estava dizendo antes, né? Pedro, entre aspas, entrega essa situação aqui, os filhos do trovão. Depois João vai entregar Pedro em algumas coisas no seu evangelho, né? Mas aqui está muito claro isso, né? Agora, esses dois achavam, sinceramente, que o motivo deles era justo. Senhor, eles não podem fazer isso contigo. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor está indo para Jerusalém. Eles nem imaginavam que teria cruz, né? O Senhor está indo para Jerusalém. Como eles podem fazer isso com o Senhor? Então há sinceridade. Eles achavam sinceramente que esse seu motivo era para lá de justo. Há sinceridade nessa sua fala. Eles estão mesmo defendendo a honra do seu mestre. Agora você sabe, se você considerar o contexto todo aqui, você sabe que essa chama de zelo deles não era pura. Porque essa chama de zelo estava misturada com paixões étnicas, ideológicas, com ódio, com orgulho, usando a expressão de hoje, né? Com orgulho supremacista. E claramente, você sabe, o espírito deles não era o espírito de seu mestre. E o Senhor os corrige, dizendo assim: vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Notem bem,
nesse seu zelo pelo Senhor. João especialmente, não sabia discernir as coisas. Bom, como se isso não bastasse, né, nós vamos encontrar os dois envolvidos no terceiro episódio. E agora narrado por Mateus, no capítulo 20, e também em Marcos, capítulo 10. Né? Isso foi um pouco antes, notem, está cada vez mais perto da cruz. Né? Aqui foi um pouco antes da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Assim, ali já nos arredores de Jerusalém. E com esse evento, nós vemos que os mais fanáticos seguidores do Senhor, dentre os 12, e os mais fanáticos são Tiago e João. Dá para se inverter a ordem e colocar João e Tiago, em termos de intensidade. João é muito mais intenso. Fanático seguidor do Senhor. E nós descobrimos que esses dois fanáticos seguidores, eles podem se tornar, se mostraram aqui como os mais ambiciosos. Porque o que tem aqui nessa narrativa é ambição. E os irmãos conhecem a história, né? Se nós juntarmos as duas narrativas de Marcos e Mateus, nós descobrimos que eles usaram sua mãe Salomé para fazer a ambiciosa solicitação. Declara, diz ela ao sobrinho, vamos tomar Salomé como sendo tia dele então, e ela vira para o sobrinho e diz: Senhor, decreta que esses meus 2 filhos podem assentar-se, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Um pedido e tanto, não é? Mas um pedido tolo, ignorante e presunçoso, completamente indiferente à sensibilidade dos demais discípulos. E claro, todos ficaram indignados com eles. Não que esses indignados estavam assim, defendendo o Senhor, não. É porque o Tiago e João, eles abriram a boca e falaram o que estava no coração de todos. Aliás, usaram a mãe, né, para isso. E se você analisar friamente, né, irmãos, esse foi o pior momento da caminhada de João. Como assim? Um à direita e outro à esquerda? Que é isso, João? Agora, eu me surpreendo com esse trecho, com esse episódio, porque se eu estivesse no lugar do Senhor, irmãos, eu daria a lição para esses dois. Mas o Senhor foi tão singularmente suave e doce com os 3, a mãe e os 2 filhinhos. Ele tratou apenas o menos culpável deles, que foi a sua ignorância. E o Senhor diz assim: vós não sabeis o que pedis. E você sabe que ali tem a situação, quando o Senhor fala assim: vocês podem tomar o cálice que eu vou beber. E imediatamente os dois: podemos, vamos tomar. E o Senhor confirma: vocês vão tomar sim, pode ter certeza. E aí você vai encontrar o Tiago sendo o primeiro mártir dentre os discípulos originais, que bebeu o cálice do Senhor. E João terá uma longa caminhada com o Senhor, também tomando um cálice do sofrimento, mas de um outro modo. Bom, excluindo a tolice e a ignorância reveladas nesses episódios aí, nós temos que reconhecer que eles aconteceram, muito especialmente com João, por causa da sua proximidade com o Senhor. Ele era o mais próximo. Na última noite no cenáculo, nós vemos isso claramente. João era assim um homem livre de qualquer melindre, qualquer desconfiança para com o Senhor, porque os demais ficavam assim uma distância, entende? Uma distância assim, né, que nós queremos estar perto, mas não assim, tão perto, né? Uma distância estratégica, vamos dizer, né? Mas João não, irmãos. João entregou-se ao Senhor de um modo, não tinha nenhuma barreira com o Senhor. E de algum modo essa sua correspondência para com o Senhor
lhe concedeu um lugar muito especial no coração de Jesus. E João sabia disso. Por isso, durante o jantar da Páscoa, e eu quero te convidar a entrar naquele cenáculo. Naquele jantar da Páscoa, você vai procurar onde está João. João estava lá, reclinado, ao lado do peito do Senhor. Você está em João capítulo 13. E junto com isso, o comentário. Era este um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Ele está descrevendo a si mesmo. E mais 4 vezes, ou melhor, por 4 vezes você vai encontrar essa frase em João, né? Aí no 13, 23, no capítulo 20, verso 2, no capítulo 21, verso 7, no capítulo 21, verso 20, essa mesma frase, um de seus discípulos, a quem Jesus amava. Agora você está ali naquele cenário, no cenáculo, né? Você está ali naquele ambiente, e você sabe que aquele ambiente ali, agora, esse fato que eu quero narrar e que os irmãos conhecem certamente, mas esse episódio acontece num momento de muita tensão, ali ao redor daquela mesa, muita tensão. Porque o Senhor falara do traidor, de um traidor entre eles, que havia um traidor. E os discípulos jamais imaginam o que vai acontecer dali a algumas horas, irmão. Para eles estão em Jerusalém comemorando a Páscoa, comendo a Páscoa. E o Senhor fala desse traidor entre eles. Então essa fala do Senhor provocou um grande mal-estar entre os discípulos. Mas João, enquanto estava aquele ambiente tenso, quase palpável, né? Quase dá para tocar naquele ambiente, naquela tensão no ar. Onde estava João? Estava lá João, reclinado, aconchegado no Senhor. Tanto que Pedro, quando ouve a história, faz um sinal para ele, né? Faz um sinal para ele, que ele pergunte para o Senhor, para que perguntasse ao Senhor quem era o traidor. Pedro não tem coragem de perguntar. Então diz a João, pergunta lá, quem é, né? Por que será? Porque João era o mais próximo. E João, irmãos, o texto literalmente diz assim, que aí ele encostou o ombro no peito de Jesus. Ele nem levantou, né? Só encostou o ombro no peito de Jesus e disse a ele, irmãos, na maior naturalidade, sem tensão alguma, Senhor, quem é o traidor? Você pode imaginar essa cena na maior liberdade e naturalidade. Esse é o João naquele cenáculo. E ele cuidadosamente narra e escreve naquele capítulo 13 esses fatos, irmão. Tempos depois, quando ele escreve o Evangelho, né, aquilo tudo está ainda tão vivo na sua memória. Aqueles detalhes todos. Eu coloquei o meu ombro no peito dele, né? Eu falei, Senhor, quem é? Após a prisão do Senhor no Getsemane, como o Senhor mesmo havia predito, todos fugiram. Mas aquele que amava o Senhor com fervor, não poderia permanecer escondido. E então ele segue o Senhor, não de longe como Pedro. Pedro seguiu de longe, aquela distância estratégica, lembra? Mas João não, João simplesmente só falta colar no Senhor e falar, deixa que eu conduzo ele, né? Não, João esteve perto, muito perto do Senhor. Aliás, ele entrou na casa do sumo sacerdote, sem medo de ser identificado. Inclusive, deu acesso a Pedro ao pátio da casa do sumo sacerdote, né? E certamente o João era conhecido do sumo sacerdote. Aliás, alguns comentaristas vão nos explicar assim, que a família de João, a família de Zebedeu, era uma família importante na Galileia e conhecida inclusive em Jerusalém. A família de João eles eram amigos do sumo sacerdote. Então por isso que João era conhecido ali, né? E por isso pôde entrar e teve liberdade inclusive para
liberar a entrada de Pedro, dar acesso a Pedro no pátio. João estava ali, então, na casa do sumo sacerdote. Depois, estava presente na audiência com Pilatos. E foi, irmãos, o único dos 11 nessa altura que estava em pé junto à cruz, naquelas solenes horas da crucificação. O único deles, todos os demais fugiram, nós sabemos. E não estava ali sozinho, disfarçado, né? Não, ele estava associado publicamente com as mulheres chorosas junto ao Senhor. O que você tem aí? Você tem um amor fiel. Ele, por essa fidelidade, né, ele recebeu do Senhor aquele belo encargo de cuidar de Maria, cuja alma fora traspassada por uma espada, como profetizou Simeão. E a partir daquele dia, ele passou a cuidar da mãe do Senhor. Um pouco mais adiante, você vai encontrar a cena da madrugada da ressurreição. Também uma outra cena assim maravilhosa, que ele também narra com cuidado. Após Pedro e ele receberem as notícias trazidas pelas mulheres, João saiu correndo para o túmulo. Pedro também se dirigiu, mas diz o texto, ele conta isso, que ele ultrapassou Pedro e chegou antes de Pedro, lá no túmulo. E então, quando ele chegou no túmulo, viu os lençóis no chão, mas não entrou. E logo em seguida Pedro chegou, Pedro já entrou para dentro do túmulo, né? E aí João entrou a seguir, e João viu aquilo tudo com mais detalhes, e aí diz o texto que ele creu. Ele dá o testemunho de si sem citar o seu nome, né? Lá no Evangelho. Ele creu que o Senhor havia ressuscitado. Irmãos, todo esse quadro, né, da caminhada de João com o Senhor, aqui de forma muito resumida, que eu narrei aos irmãos, toda essa caminhada de João com o Senhor, nós vamos ver que isso causou um profundo impacto, não apenas nele como pessoa, mas nos seus escritos. E nós sabemos que um mensageiro nunca pode estar dissociado da sua mensagem. E aqui isso é a pura realidade. O mensageiro nunca está dissociado da sua mensagem. Então nós vamos perceber o impacto que toda essa relação com o Senhor teve sobre os seus 5 escritos. Isso foi assim determinante. Tem uma última cena, a última cena que ele narra no seu Evangelho. Cerca de 10 dias depois da ressurreição, o Senhor apareceu pela 3ª vez aos discípulos. E dessa vez, 7 deles estavam pescando no Mar da Galileia. E como alguns já interpretaram, né? Como se o sonho tivesse acabado. Do tipo assim, nós acordamos e não temos mais o Senhor. Então Pedro, com aquela fala, né? Vou pescar. Dá essa impressão. Nós não sabemos exatamente, né? Até porque Pedro já tinha visto o Senhor nessa altura. E então, naquela manhã, como naquela primeira vez, na segunda vez, quando o Senhor foi e chamou João e Tiago, na praia do Mar Galileia, o Senhor apareceu-lhes pela manhã, na praia. E diz o texto que eles não o conheceram. Aí, aquele discípulo, João escreve, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E, no final daquele dia, tendo jantado com eles, João testemunhou uma das cenas mais tocantes. E depois, inspirado, ele registrou aquele episódio da restauração pública de Pedro ao seu lugar de serviço com o Senhor. E nós podemos perceber essa narrativa, nós temos em João capítulo 21, a partir do verso 15. Isso foi logo depois do jantar. E você pode perceber o ambiente que estava ali, o
clima que estava nesse momento. João foi o único que registrou isso, porque foi ele quem captou a temperatura espiritual desse último momento do Senhor com eles aí como grupo. E isso tocou muito a vida de João. E foi tão impactante, né? Porque aquilo deixou nele essa impressão profunda acerca do Senhor, e dessa impressão, irmãos, desse cenário aqui, desse episódio narrado no seu Evangelho, o último trecho do Evangelho, você pode ter certeza que é daqui, desse assunto da conversa de Jesus com Pedro, que surgiu o tema de João. O tema dos seus escritos. Qual é o tema, irmãos? O amor. Esse é o tema da conversa do Senhor com Pedro. O amor por ele e o consequente cuidado daquilo que é dele. E aí você vai notar, vamos notar, porque vamos considerar isso ainda, esse assunto virou grande tema do seu coração, que ele expressou nos seus 5 escritos. O amor. Então, nosso propósito é fazer aí nas próximas 2 sessões, nós queremos fazer 2 tipos de leitura dos 5 escritos de João. Os 5 escritos de João, eles estão situados no período que vai desde os anos 60 até os anos 90. Cobre aí cerca de 30 anos, né? Mas é nesse período que os seus escritos estão situados. Porém, antes disso, nós precisamos e queremos considerar o contexto das igrejas nos anos 60 da era cristã. Queremos considerar um pouco desses escritos, nos 13 escritos que temos nesse período. Peço que os irmãos possam mostrar na tela aqui. Então você tem aqui os 13 escritos dos anos 60. Você tem o Evangelho de João, ano 62, Efésios, Filemão, Colossenses, nessa ordem. Depois temos Filipenses, Hebreus, ano 64, 1 Timóteo, ano 65, Tito, 65, 1 Pedro, 65, 2 Pedro, ano 67, 2 Timóteo, ano 67, também a Epístola de Judas, 67, e o último escrito da década de 60, que vem a ser a primeira carta de João. Então esse é uma lista desses 13 escritos, né? Agora, o que nós temos nos anos 60? Os anos 60 são, anos decisivos, né, para a história, para o começo da caminhada da igreja, né? Nessa altura, até o ano 70, que é o ano que Jerusalém foi destruída, segundo um mapeamento já feito, né, havia em torno de 35 ou 37 assembleias estabelecidas. Até o ano 70. Se você pegar as narrativas de Atos e também das cartas, você consegue mapear aí pelo menos 37 assembleias plenamente estabelecidas. Então você tem um contexto para essas cartas, e você tem um contexto para o Evangelho de João, ou para os escritos de João, e aqui nesse período nós temos 2 dos seus escritos, porque eles falam determinadas coisas. Eu só quero lembrar, os irmãos sabem disso, né? Pode desligar a tela. Nós temos alguns fatos históricos dos anos 60 que nos chamam a atenção. O primeiro deles foi o incêndio de Roma por Nero. Isso foi aí no ano 64, né? E os irmãos lembram que Nero ateou fogo em Roma e jogou a culpa sobre os cristãos. Então, logo a seguir, você tem uma brutal perseguição contra os cristãos. Isso é o ano 64, o ano em que provavelmente foi escrita a carta aos Hebreus. O segundo fato histórico que nós temos é que no ano 67,
Nós temos o martírio de Paulo e Pedro. Também isso foi o resultado do tumulto que houve em Roma, por causa da perseguição brutal aos cristãos, e Paulo e Pedro são martirizados nesse período aí, ano 67, portanto. E finalmente a história desse período termina com o cerco e a destruição de Jerusalém pelos romanos aí no ano 70. Então, aqueles anos 60 terminam com agora a destruição de Jerusalém. O primeiro e o último dos escritos de João foram dos anos 60, né? Foram aí exatamente nesse período. Nós temos o Evangelho. Eu coloquei para os irmãos aqui o ano 62, né? Conforme pesquisas mais recentes, né? Essa seria a data do Evangelho de João, ano 62, né? E não no final do primeiro século, como até agora acreditava-se, né? E a sua primeira carta, escrita então no final desses anos 60, ano 68 ou 69. Então isso foi um pouco antes do incêndio de Roma. Ele escreve o seu Evangelho e começa dizendo lá assim, né? Falando do princípio, no princípio. E você vai terminar aqueles anos 60 com o seu Evangelho, perdão, sua primeira carta, que também vai começar com no princípio. Aí você nota que o tema, não simplesmente de João, mas o tema do Espírito Santo para aquele tempo era a pessoa de Cristo Jesus, chamando a atenção de volta para Cristo, na verdade. Cristo como sendo o princípio das coisas. Então, se nós pensarmos naquele contexto histórico, o Espírito Santo está dizendo assim: não olhem para Roma, para esse poder político que Roma representa. Não olhem para Jerusalém. Não olhem para Pedro ou Paulo, nem para João. Olhem para Cristo. Ele é o centro. E é isso que você encontra quando chega no seu Evangelho. Depois nós temos as 7 cartas de Paulo. E também as 2 de Pedro, e Hebreus e Judas. E quando você lê essas cartas, você descobre, você percebe qual é o estado das igrejas nesse período. Qual é o estado das igrejas, irmãos? Há uma tendência de afastamento da centralidade de Cristo. E quando isso acontece, isso começa a acontecer, o Espírito Santo levanta João para escrever o seu Evangelho. E levanta Paulo para escrever Efésios e Colossenses. O que você encontra em Efésios e Colossenses? Especialmente Colossenses, ano 62, mesmo ano do Evangelho. Nós vemos ali denunciadas as sementes daquilo que ganharia muito terreno nos anos seguintes, que era o gnosticismo. O gnosticismo era um sistema filosófico misturado, é uma mistura de crenças pagãs com filosofia grega, com o judaísmo e por último, com algumas pitadas de cristianismo. Porque o gnosticismo se levantou assim como uma espécie de vamos captar aquilo que de melhor há nas religiões e na filosofia e nas crenças de um modo geral, e isso era o gnosticismo. Então, quando o cristianismo surgiu, eles pegaram algumas pitadas dele. Só que o cerne dessa filosofia, podemos chamar, atacava diretamente a natureza humana de Jesus. E é por isso que você tem a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, e nelas você vê assim verdades contundentes a respeito da divindade, da humanidade de Cristo, da sua centralidade. E você tem também aquilo que Efésios capítulo 1 fala acerca da centralidade, o eterno propósito de Deus em seu Filho eterno encarnado. Bom, isso é no mundo, e o mundo está de algum modo ameaçando a vida da igreja, ameaçando os irmãos. Havia ainda uma outra ameaça no campo da fé, que era o retorno para o legalismo judaico. Mas não assim, você vai negar Jesus. Não.
Esse legalismo judaico, funcionava, a proposta era que ele seria um mecanismo, como um mecanismo de crescimento na vida cristã. Então você vem para Cristo, mas você cresce através desse sistema. Esse sistema do judaísmo. E por isso você tem a carta aos Hebreus. Aliás, irmãos, essa história do legalismo judaico, né? E eu quero colocar junto com o legalismo judaico tudo aquilo que, de algum modo, nós podemos usar como uma lei, como regra. Você não precisa tomar o judaísmo como regra, as coisas do judaísmo como regra, mas você pode começar a desenvolver disciplinas, comportamentos assim, para lidar com sua carne, por exemplo. Eu sei que quando eu estiver com vontade de fazer isso, eu vou fazer outra coisa, né? Como alguém disse assim, olha, quando eu sinto vontade de fazer algo que é contrário à vontade de Deus, né? Então, sinto uma tentação, eu vou fazer alguma coisa que agrada ao Senhor para compensar, e assim eu abafo a voz da tentação e do pecado em mim. Isso é um mecanismo, isso é um legalismo. A diferença entre você e os irmãos no primeiro século, lá nos anos 60, é que eles lá tomavam a lei de Moisés, como esse mecanismo para crescer, né? Então se nós seguirmos esse padrão, essas coisas, esse jeito de ser, esse modo de comportamento, então nós vamos crescer espiritualmente. Por isso é sempre uma grande tentação, irmãos. Isso vem e volta, porque nós queremos algo que nos faça crescer assim, que nós vejamos os resultados claramente, e que nós tenhamos um pouco de participação, não é? Porque isso nos deixa tão satisfeitos. É como você vencer uma etapa. Olha, eu venci uma etapa, né? Eu venci tal coisa na minha vida, né? Como? Aí você dá a receita. Você começa a passar a receita para os irmãos. Olha, faz isso, deu certo para mim. Se você não quer mais ser tentado em tal área, eu comecei a orar, levantar às 3 horas da madrugada para orar. E aí você passa a receita, né? 3 horas é o segredo, hein? Mas nada de você ficar lá deitadinho na sua cama. Sai do seu quarto e vai para um lugar onde o seu corpo enfrente alguma contrariedade de preferência, né? Porque aí você vai ficar atento, vai que você fique na cama e volte a dormir, né? Disciplina do corpo, né? Impor coisas sobre si, com vistas ao crescimento espiritual, ao crescimento cristão. Por isso que isso é sempre uma tentação. E então nós conhecemos a história, né? Isso foi uma tentação tão grande, aquele sistema judaico, que o Senhor pôs um fim naquilo por completo, né? E pôs um fim naquilo através da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. Não apenas o templo, mas também Jerusalém. E aquilo ficou até os nossos dias aí. Aliás, o templo ainda não foi restaurado, porque claramente o Senhor falou, chega. Uma outra situação que nós vemos, denunciada também nas cartas desse período, e por isso nos revela o ambiente, o contexto das igrejas, era acerca do governo das igrejas locais, das assembleias locais. E isso pode ser o pano de fundo para as orientações sobre os anciãos das assembleias locais. Sabe que é muito esquisito uma coisa, né? Que quando você chega, por exemplo, em 1 Timóteo, você sabe que Timóteo está servindo os irmãos em Éfeso. E você sabe que naquela altura já havia anciãos estabelecidos na Assembleia em Éfeso. E nós conhecemos a carta aos Efésios, nós sabemos das coisas grandiosas que eles receberam do Senhor, através de Paulo, através de todo o ensinamento. Mas, curiosamente, Paulo fala para Timóteo quais deveriam ser os requisitos para esses homens. Então isso é muito estranho, porque numa assembleia onde você já tem anciãos estabelecidos, aí ele vem falar dos requisitos, e parecem ser coisas tão básicas, tão fundamentais. Agora, claro, isso tem um contexto. Se você olha, por exemplo, para a carta aos Filipenses, né, escrita no ano 63, nós vemos assim que, de modo generalizado,
Os irmãos estavam preocupados, cada um com a sua própria vida. É esse o ambiente que nós temos. Preocupados com os seus interesses, voltados para os seus interesses, voltados para o benefício próprio. Havia aqueles que estavam pregando a Cristo, movidos por inveja, por rivalidade. Outros pregando a Cristo por partidarismo e sectarismo. E isso, claro, chega ao ponto de desfigurar a natureza do serviço e do caráter dos homens que deveriam ajudar os irmãos como anciãos nas assembleias. Então, por isso, quando você chega em 1 Timóteo e também Tito, no ano 65, nós encontramos aquelas listas falando acerca de anciãos, de presbíteros ou bispos e diáconos. Por que será, irmãos? Essas coisas já não estavam claras? É que estava ocorrendo uma deturpação da natureza daquele serviço aos irmãos e dos requisitos necessários aos homens. E se você pode concluir aquelas listas apenas com uma frase: aqueles homens deveriam ser, acima de tudo, espirituais. Esse é o resumo de todos aqueles requisitos: homens espirituais. E você tem essas duas listas lá, irmãos, tão básicas, tão fundamentais, né? Elas estão lá, porque já estão presentes os sinais da profissionalização do serviço cristão. Essa profissionalização se chama clericalização, ou seja, a separação de uma casta, né? Esse grupo vai se levantando, eles não estão mais entre os irmãos. Porque é isso que Paulo falou aos anciãos de Éfeso, quando estava no porto de Mileto, lembra? Quando ele estava indo para Jerusalém? Eles são irmãos entre os irmãos. Entre, não sobre. Parece que algumas traduções vão dizer sobre. Essa tradução está redondamente errada. Isso não está na língua original, de jeito nenhum. Isso é uma interpretação clericalista do irmão que traduziu. Sobre os irmãos. O texto diz: entre os irmãos, entre o qual, diz o texto, o Senhor vos estabeleceu bispos. Entre o qual, são irmãos entre os irmãos, que têm sim uma responsabilidade diante do Senhor. Mas agora você vê essa tendência, essa clericalização, que não quer dizer outra coisa, senão separação dos demais. Nessa altura nós não temos registro ainda de vestimentas diferentes. Mas é só você caminhar um pouquinho. Você chega no 2º século, você já tem as vestes diferentes. Como nós sabemos disso? Por causa dos escritos dos pais da igreja, que falam isso na inocência. E do destaque que o bispo deve ter, que o presbítero deve ter. E como ele deve ser honrado, e isso, e aquilo, e vai falando. Como o presbítero Inácio de Antioquia, lá na segunda parte do 2º século, vai dizer assim: esses homens são o sinal, o símbolo da unidade da igreja. Isso é estranho ao Novo Testamento. Por que o símbolo da unidade? Porque esses homens foram se destacando e se levantando cada vez mais acima dos seus irmãos e exercendo um poder cada vez maior entre os irmãos. Sobre os irmãos. E agora você tem um ambiente, né, em que o serviço ao Senhor, de olho no ganho financeiro, isso está ali, irmãos, já saltitando, né? Você já tem ali as sementes brotando, usando a piedade como fonte de lucro. Irmãos, quem são os anciãos na Assembleia Local? Quem são os presbíteros na Assembleia Local? Eles deveriam ser sempre o fruto da caminhada espiritual de uma Assembleia. Sempre. Porque esses homens chegaram antes naquilo que todos devem chegar. E é óbvio que nós nunca chegamos todos ao mesmo tempo. Nós temos diferentes graus de maturidade, diferentes graus de caminhada com o Senhor.
Esses homens chegaram antes, ou pelo menos eles têm mais, esses sinais estão mais evidentes neles. Então são homens que são assim, a evidência de que essa assembleia caminhou. E aí nós não devemos ser apressados, né? Nunca devemos ser apressados. Porque às vezes nós queremos seguir os moldes, né? Ah, tem que ter anciãos, tem que ter presbíteros, vamos ter presbíteros. Qual de nós aqui? E começa, né? Aí dá um ano, 2 anos, eles se arrependem. Os que foram receberam imposição de mãos, né? E os irmãos se arrependem. Puxa, mas nós erramos. Nunca deve ser feito com pressa. Porque tem que ser, eles são o resultado da caminhada espiritual de uma assembleia. Por isso, sempre eles deveriam ser homens espirituais. Não homens capacitados academicamente. Não, irmãos. Homens espirituais. Aí quando nós chegamos em 2 Timóteo, 2 Pedro e Judas, escritas no ano do martírio de Paulo e Pedro, ano 67, escritas, portanto, então, nesse mesmo ano, nós podemos perceber que essa situação dos anos 60, que podemos dizer assim, essa crise dos anos 60, ela chegou no seu auge, ela está muito agravada. E aí, através desses 3 escritos, nós vemos denunciados o abandono da ordem na casa de Deus. E Paulo escreve isso para Timóteo, na sua 2ª carta. Pedro vai falar coisas assim. Judas, então, nem se fala. Mas você vai notar que esse é um ambiente, irmãos, isso está acontecendo já ali. Claro, o mal não está ainda maduro. Porque o mal também tem uma caminhada, né, irmãos? O mal também tem um caminho de peregrinação, se podemos dizer, né? O mal também é assim. As coisas não acontecem assim da noite para o dia, não. São muito lentas. Mas nessas 3 últimas cartas, né? Aí 2 Timóteo, 2 Pedro e Judas, você tem esse quadro de abandono da ordem da casa de Deus. As pessoas estão atrás de mensagens que fazem bem para seus egos. Irmãos, não são os nossos dias. Aliás, os 3 falam de que seria assim nos últimos dias. Mas nós sabemos, pelas demais cartas, que esse ambiente já está lá. As sementes já estão brotadas. Isso já está acontecendo ali. Quando Paulo, por exemplo, fala assim, todos da Ásia me abandonaram. Ele vai falar isso em 2 Timóteo. Ele está preso, irmãos. Pouco antes do seu martírio ele está escrevendo isso. Todos da Ásia me abandonaram. Como podem os irmãos a quem ele serviu o abandonaram? Porque algo de muito errado está acontecendo. E você nota por esses escritos, né, que uma liderança espúria já está comandando as coisas em algumas assembleias. Os falsos mestres entraram. Eles estão pervertendo a fé de alguns com palavras fingidas, e estão fazendo isso visando atrair a atenção e o foco dos discípulos para si. E é sempre assim, né? Eles se levantam, são homens muito carismáticos, naturalmente falando. Almas super desenvolvidas, almas. E eles falam, e eles atraem as pessoas. São homens muito carismáticos. E você passa a segui-los. E eles passam a determinar a sua vida. Visando atrair a atenção e o foco dos discípulos para si. Para obterem lucro. E, como diz a Escritura, por avareza, fazendo dos irmãos um negócio. Você vai encontrar ainda eles dizendo assim, que eles estão, os apóstolos dizendo, eles estão convertendo a graça de Deus em libertinagem. E é essa percepção que temos, irmãos, através daquelas últimas cartas dos anos 60, 2 Timóteo, 2 Pedro e Judas. As 3 pintam para nós um quadro sombrio do que virá em plenitude nos anos seguintes.
2 Timóteo 3,1 vai dizer assim, ó, que serão tempos trabalhosos. Você sabe que essa expressão, trabalhosos, que você encontra em 2 Timóteo 3,1, aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. Aqui e lá, quando vai descrever aquele endemoniado gadareno, lembra? Diz o texto que ele era um feroz. Outra narrativa vai falar que eles eram ferozes, porque fala de 2, né? 2 endemoniados. É uma outra situação. Ferozes. Tempos ferozes. Esses são os nossos tempos. Esses são os nossos dias. E as pessoas estão atrás daquilo que lhes agrada. Elas querem ouvir algo que combine com o que está dentro delas. 2 Pedro vai falar da escura noite. Judas vai falar de tempos de intensa batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Mas essas coisas ali, quando eles escreveram, irmãos, esse tempo ali era um tempo em que essas sementes recém tinham brotado, porque ainda estava por vir o pior, a plenitude desses males. E é no meio disso que o Espírito Santo, juntamente com essas cartas que já citamos, essas 11 cartas, você tem o Evangelho de João, ano 62, e você tem a primeira carta de João, aí ano 68 ou 69. E quando você toma os seus escritos, os seus 5 escritos, o Evangelho, as 3 cartas do Apocalipse, você tem com mais clareza o que aconteceu nesse tempo. Qual é o contexto das igrejas e por que o Espírito Santo levanta João e o inspira a que escreva o seu Evangelho e que escreva também as suas 3 cartas e também o Apocalipse. O que o Espírito Santo quer com isso? O Espírito Santo tem um objetivo com isso, no sentido de lidar com as igrejas, de lidar conosco, por consequência. Mas nisso nós veremos o coração do mensageiro. Porque mensageiro e mensagem não estão dissociados. Nesses escritos você perceberá o coração desse homem, o coração de João e o que o Senhor fez com ele. Nós perceberemos essa caminhada ascensional dele de amor, de devoção ao seu Senhor, que o levou ao final da sua vida, até o final da sua vida, final do 1º século, fiel ao Senhor. Num tempo, quando você não encontra mais pessoas assim, tão fiéis. Você encontra, sim, aqueles tentando ser fiéis, mas são muito fracos. E o Espírito Santo vem socorrer as igrejas através desses benditos 5 escritos de João. Então, se o Senhor nos permitir, amanhã, cedo e no domingo, nós queremos seguir e queremos fazer amanhã uma avaliação dos escritos de João e no domingo uma segunda avaliação, uma segunda leitura. Vamos orar. Senhor, nós damos graças a Ti, porque a Tua palavra sempre nos ganha. Damos graças a Ti porque o Senhor tem nos conduzido para esse momento, tem nos conduzido para considerarmos esse tão grande assunto que é o assunto do amor e da devoção a Ti mesmo, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, que nós possamos estar aqui a cada sessão, possamos estar aqui com nossos corações quebrantados, e a Tua palavra possa encontrar um terreno muito fértil em cada um de nós. Nós nos encomendamos a Ti, segue falando conosco ainda nessa manhã, em todo esse dia, à noite, vem falar conosco, segue falando conosco, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, nós teremos, segundo a programação, intervalo até 10h45. Mas 10h45 é o horário que nosso irmão vai iniciar a mensagem. Então nós precisamos estar aqui
10h35. Então, cuide desse tempo, já que pela manhã já tivemos uma certa dificuldade com o horário. Então, pedimos aos irmãos que estejam atentos a isso. É mais do que suficiente o tempo para nos alongarmos aí, para não avançarmos no horário do almoço com a segunda mensagem. Amém.